Fala pessoal, aqui quem fala é a professora Larice, professora de língua portuguesa, e hoje estou aqui para resolver mais uma questão da Banca CESP, aí voltado para o concurso da Polícia Militar do Estado do Tocantins. Pensando nisso, a questão que eu escolhi hoje foi voltada para esses tópicos que estou compartilhando com vocês. Nós temos o tópico 1 do edital, compreensão e interpretação de texto de gêneros variados. Nós temos também o tópico 5.4, emprego dos sinais de pontuação. E dentro desse tópico que eu trouxe para vocês, eu faço um alerta. Vocês terão 20 questões de língua portuguesa. Então, a banca com certeza vai explorar bastante a interpretação de texto. Se você tem alguma resistência, você passa por cima dela e foca nesse aspecto também, certo? Só um toque aí para você ficar ligadinho. Mas a questão hoje, pessoal, ela é voltada aí para pontuação. Nós temos o texto aqui. Agora eu vou voltar com vocês. E eu tenho a questão. Fazendo a leitura aqui com vocês, o comando pede o seguinte: no último parágrafo do texto, os dois pontos, então nós já temos aqui a nossa pontuação, que vai ser explorada, em suas duas ocorrências, introduzem nos períodos em que ocorrem. Então ele quer saber qual que é o sentido, por que ele foi utilizado no período que ocorre. Vamos fazer a leitura, depois a gente volta lá no texto, se necessário a gente faz a leitura aqui novamente. Letra A. Opiniões da personagem Neide sobre a personagem João Carlos. Esclarecimentos do narrador sobre a personagem João Carlos e sobre a visão de Neide diante do marido. Letra C. Impressões do narrador e da personagem Neide sobre a personagem João Carlos. Letra D. Constatações do narrador e da personagem Neide sobre a personagem João Carlos. Suposições do narrador e da personagem Neide sobre João Carlos. Olha só. O texto aqui, ele se chama Aos 64, de Cíntia Moscovitch. Foi retirado aí, né, da revista Record, Rio de Janeiro, 2012. Tem algumas adaptações e eu suprimi alguma parte aqui, a parte que não nos interessa. Fazendo a leitura do texto, ele nos diz o seguinte: Neide sentiu uma tontura e, de repente, a colher de pau caiu ao chão com barulho. Foi bem na hora em que João Carlos entrou na cozinha. Estava com sede. Varreu os olhos à figura diante de si. O pijama azul de listras estava tão acabado que nem dava para pano de chão, e a barriga do marido esgarçava as casas dos dois últimos botões. A tontura deu uma pequena trégua, o suficiente para que ela se desgostasse à visão do descaimento. Então, ali no primeiro momento, né, fazendo aqui a tradução do que foi dito, a Neide, a personagem, ela sentiu uma tontura, derrubou ali um objeto que ela estava utilizando na cozinha. Nessa hora o Carlos chega, a gente compreende aí, pode imaginar que é o seu marido, e ela dá, quem que varre os olhos, né? Ó, varreu com os olhos a figura diante de si. A Neide, né? Teve ali aquele olhar, olhou para ele e ela teve ali uma visão, né? Nós temos aqui a característica, a explicação de como ele se encontrava. E aí nós temos aí depois a inserção de que ela não gostou muito do que viu, certo? E aí eu quero te perguntar, qual que é a função dos dois pontos aqui? Lógico que a função dos dois pontos eu fiz aqui, coloquei em negrito, essas partes aqui. Nós temos então os dois pontos aqui e os dois pontos aqui. Quem que entrou na cozinha? Ó, João Carlos entrou na cozinha. E eu tenho aqui uma explicação, né? Por que que ele entrou? Ele estava com sede. Então, logicamente, ele entrou lá para beber água. Nós temos aqui também o segundo, né? Segunda pontuação, onde se encontra aqui os outros dois pontos, né? Quando nós vamos ter a constatação aqui do que ela viu, né? Do que ela analisou ao olhar para ele. Varreu com os olhos a figura diante de si. Então, ela parou, observou, né, e nós temos toda uma descrição. O pijama azul de listras estava tão acabado que nem dava para pano de chão. E a barriga do marido esgarçava as casas dos dois últimos botões. Então, pessoal, essa foi a visão que ela teve. Então, os dois pontos servem para a gente fazer essa constatação, para o autor aqui, no caso, né, explicar o que ela viu, o que ela desgostou no olhar e para a gente compreender a sensação de desgosto que ela vai ter depois, correto?
Então, voltando aqui para as questões, aí eu pergunto para vocês, foi a opinião da personagem Neide sobre a personagem Carlos? Gente, tava assim, viu? E o personagem tal, tirei do jeitinho que estava lá no enunciado. Então, foi uma opinião dela? No momento ali foi uma reflexão, né? Uma percepção que ela teve, não se encaixa. Foi o esclarecimento do narrador sobre a personagem João Carlos e sobre a visão de Neide diante do marido? Pode ser. Mas vamos ver as demais novamente? Impressões do narrador e da personagem Neide sobre a personagem João Carlos. Eu pergunto para você, foi impressão dele? Quem é que teve essa impressão? Quem é que varreu com os olhos a figura diante de si? Não foi a Neide? Então nós temos aqui a impressão do narrador ou foi a impressão que a Neide teve? Então a gente já descarta aqui, né? Podemos descartar com êxito a letra C, a letra A também. Nós temos aqui a letra D, constatações do narrador e da personagem Neide sobre a personagem João Carlos. Então nós temos aqui alguma constatação que ela teve e da personagem Neide sobre a personagem João Carlos. Nós temos uma constatação do narrador. Foi essa a visão? Foi essa a necessidade desses dois pontos? Não, né? Então, ele não está constatando aqui. Nós não temos uma constatação, nós temos uma explicação, uma forma de esclarecer o que ela estava vendo. Vamos aqui fazer também descarte dessa alternativa. Suposições do narrador e da personagem Neide sobre a personagem. Foi uma suposição? Quando voltamos ao texto aqui, diz que ele estava com sede. Não tem uma suposição aqui. Foi uma explicação. Ele entrou por quê? Porque ele estava com sede. Eu tenho uma suposição em cima disso? Não. Quando ela olhou para ele e fez, nós temos toda essa caracterização do pijama, né, da barriga aqui que estava esgarçada, os botões aqui entreabertos, nós temos uma constatação ou foi o que ela viu? Então, pessoal, essa alternativa aqui, essa suposição também não entra, então nós podemos fazer a eliminação dela também. E o que não sobra aqui é o gabarito letra B. Então, o autor ele faz alguns esclarecimentos sobre o personagem e sobre a visão de Neide diante do marido. Através, né? No primeiro caso aqui, quando ele fala estava com sede, ele faz um esclarecimento. E a segunda parte, ele faz um esclarecimento dentro da percepção que a Neide teve do marido. Correto? Então, é por isso que o nosso gabarito é letra B. Podem marcar aí. Essa é a nossa alternativa correta. Voltando aqui para vocês. Então é isso, espero que vocês tenham compreendido. Os dois pontos, em sua maioria das vezes, ele traz uma ideia de explicação, mas ele também traz sentido de enumeração. Eu posso introduzir uma fala, então nós também temos outras utilidades para ele. Mas nesse caso aqui, quis trazer alguns esclarecimentos e explicar aí o que a personagem Neide estava vendo, né? O que estava diante dela, correto? Então é isso, muito obrigada. Se você chegou até aqui, se você acertou, parabéns. Se você não acertou, na próxima você vai acertar. E é isso. Até a próxima. Não deixe de dar aquele like, de se inscrever no canal. Tchau, tchau.